do Apocalipse 8, indo hoje, tentando caminhar até o capítulo 11, né? Quando a gente tem as 7 trombetas, né? E aí nós temos nesse começo as 6 trombetas. O texto destaca, né, um intervalo entre a sexta e a sétima. Vai aparecer um livrinho, as chamadas 2 testemunhas e a 7ª trombeta vai ser apresentada aqui. Lembrando, né, que o Apocalipse está naquela organização que a gente já viu, 7 igrejas, 7 selos, e agora 7 trombetas, antes de entrarmos nas 7 personagens aí, que vai organizar o livro, né, em torno desse número que envolve a obra completa da parte de Deus, né? E aí, prosseguindo, a gente vê, né, aquilo que tem a ver com os selos e as trombetas. Quando a gente abre os selos, né, especialmente começando em 6:9, os selos estão nitidamente falando do sofrimento da igreja perseguida. Você vai ver esse teor, né, claro, o selo envolve a abertura daquilo que envolvia uma comunicação no mundo antigo, e o destaque é para isso. As trombetas, né, que são, na verdade, uma trombeta é um chofar, né, esse chifre de carneiro que era utilizado, né, claro que havia trombeta de prata, havia, mas o comum era esse, né, vão, na verdade, fazer referência ao sofrimento do mundo sem Deus, que vai agora ser apresentado como um sinal desse julgamento divino, né? Aí o que a gente encontra, né? Desculpa que está com divisão, assim, com barulho, né? A gente vai ver, né, que aparece, na verdade, né, o 7º selo, ele abre um caminho, porque quando chega no 7º selo, você vai ver que não tem um conteúdo específico dele. É porque dentro do 7º selo estão as 7 trombetas. Elas fazem parte desse caminho que estabelece essa relação de conexão, né? Então, o 7º selo é essa conclusão única de todos os terríveis juízos dos outros selos e um interlúdio entre eles e os juízos das 7 trombetas que se seguirão. Na verdade, a gente tem um sinal solene do que o Senhor está prestes a deixar o seu santo lugar para trazer aí o julgamento sobre a terra, o que é absolutamente, né, significativo e importante, porque nós estamos num ambiente desse Império Romano antigo, onde não existe justiça e está se esperando o que Deus vai agir. Então, nós temos 7 anjos com 7 trombetas, 7 anjos com 7 taças, que vão ser flagelos, e os 3 ais, que aparecem no intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Aí, então, a gente olha o conteúdo do capítulo 8, e aí nós temos a referência dos 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparando para tocá-las, né? Essa ideia de trombeta tem a ver com esse sentido de aviso, de advertência. O primeiro anjo toca a trombeta, olha lá, vem granizo, fogo misturado com sangue lançado sobre a terra, queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Aí o segundo, como um grande monte em chamas é lançado no mar, 1/3 do mar se transforma em sangue, e morreu 1/3 das criaturas do mar, e destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo também toca a trombeta, cai do céu essa grande estrela queimando como tocha, né? Sobre 1/3 dos rios, das fontes da água, a estrela chamada de absinto, e torna amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que ficaram amargas. Aí o quarto anjo toca a trombeta e é ferido 1/3 do sol, da lua e das estrelas. 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz e 1/3 da noite. Quando eu olhava, vi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz, uma expressão que você encontra lá já nos profetas do Antigo Testamento: ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas, que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Quer dizer, a ampliação desse juízo que envolve esses acontecimentos cataclísmicos que atingem a terra.
E aí a gente entra, né, no capítulo 9. O quinto anjo toca a trombeta, e aí você tem essa estrela que cai do céu sobre a terra, né? A estrela é dada a chave do poço do abismo. Quando abriu o abismo, subiu uma fumaça de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com essa fumaça que vem do abismo, e dela saem gafanhotos que vieram sobre a terra, e é dado poder como de escorpiões. Eles tinham ordem para não atacar a relva, nem planta, nem árvore, mas só aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Eles não têm poder para matá-los, mas para causar tormento por 5 meses. A agonia era igual à picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão, desejarão, mas a morte fugirá deles. Esses gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. A cabeça é como coroa de ouro, e o rosto parece humano. Os cabelos eram como de mulher, dente como de leão, couraça de ferro, som de asas como o barulho de muitos cavalos, e carruagens correndo, caudas com ferrões como de escorpiões, e na cauda tinha o poder para causar tormento por 5 meses. Tinha um rei, o anjo do abismo, em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. O primeiro ai passou, ainda vem 2 ais nessa intensificação do juízo que cai agora sobre a realidade do mundo sem Deus. Aí o sexto anjo toca a trombeta, e ele ouve uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Lembra que o altar do Antigo Testamento ele tem 4 pontas, no altar do Holocausto, né? E que as versões antigas traduziam por chifres, né? E aí essa voz dizia para o sexto anjo: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E Eufrates, rio importante, citado na Bíblia desde a criação, desde o Éden, né? E é o limite máximo da extensão de Israel no auge da sua extensão geográfica na época de Salomão. Esses 4 anjos, preparados para aquela hora de mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões, e ouviu o seu número. Os cavaleiros que vi em minha visão, tinham esse aspecto: couraças vermelhas como fogo, azuis como o jacinto, e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca eles lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade é morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda. As caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por isso, nem se arrependeu das suas obras, não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, madeira e pedra, ídolos que não podem ouvir, ver nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, feitiçarias, imoralidade sexual e dos seus roubos. E aí a gente começa a ver essa realidade que a gente observa aí. Desculpa aí pelo barulhinho apocalíptico que aparece aí, né? Então, o que a gente observa? Preste atenção. Por que esse discurso? O que está inspirando o Apocalipse? Está por trás. Vejam aí, ó, granizo que aparece aí, né, como sinal de juízo. Você vai ter vários elementos que aparecem, né, como gafanhotos e certas coisas que evocam o agir divino de maneira semelhante ao que a gente viu no Egito. Muito do que aparece no relato do Apocalipse, nessa linguagem simbólica que aponta para o grande juízo de Deus, né, com o derramar da sua ira, está evocando aquilo que tem relação, né, na literatura bíblica, do Egito com a Babilônia e com Roma. Então, você veja, granizo e fogo misturado com sangue, tem essa tríplice combinação de juízo, na primeira. Na segunda, um grande monte, algo como um grande monte, lançado do mar e atinge 1/3 das criaturas marinhas. A estrela do céu afeta 1/3 da terra, né, para mostrar um juízo ainda parcial da parte de Deus. Depois atinge o brilho, o sol, estrelas e lua, porque a ideia
por causa desse conceito de solidariedade que existe, né, é que o juízo de Deus, como acontece no dilúvio, como acontece em diversas situações, envolve elementos cataclísmicos, porque tem a ver com o cosmos como um todo, porque Deus é o Senhor de tudo. Na quinta trombeta, a estrela cai do céu, o poço do abismo, fumaça, gafanhotos, escorpiões, e os homens fogem da morte. A grande voz aparece na sexta, vindo do altar, mostrando a origem divina, e esse exército gigantesco de 200 milhões, né, que é curioso, né, porque é um número muito elevado. Nessa época, por exemplo, o Império Romano tinha 60 milhões de habitantes, né, mais ou menos a mesma população da China naquela época, para a gente poder ter uma ideia, né, do que isso significava em termos, né, apesar de que esses números apocalípticos, via de regra, são números simbólicos. E aí, então, o que a gente observa? Que a linguagem que envolve as trombetas, ela é evocada a partir da realidade do Êxodo. Aquilo que você vê no contexto do Egito, quando Deus age de uma maneira com pragas que envolvem essa ideia de sangue, essa ideia de animais estranhos, de granizo, né? É algo que tem a ver com essa referência do Egito, tem a ver com esse paralelo sobre Roma e a realidade da igreja enfrentando isso nesse cenário. Então, dá uma olhadinha lá, né, quando a gente lembra das pragas do Egito, né, como nós temos uma relação de similaridade naquilo que a gente encontra aí. Né? Você lembra? Águas transformam-se em sangue, rãs, piolhos, moscas, morte de rebanhos, feridas purulentas, granizo, gafanhoto, trevas, tá vendo? Atingindo isso, e a morte de pessoas que envolviam os primogênitos, né? Então, há vários elementos paralelos que evocam isso para nos dizer o seguinte, que o juízo de Deus, né, quando a gente lê o Apocalipse, o que as pessoas querem saber imediatamente é qual é o dia do calendário quando isso vai acontecer. É uma cabeça tipicamente ocidental, né? E o texto está dizendo de um agir divino na história que tem inspiração no que Deus fez no Egito, do que Deus está fazendo e vai fazer agora nesse contexto romano. O juízo vai chegar sobre eles, como de fato chegou, e no desfecho final da história. Então, esse elemento ele tem né, esse elemento que atinge etapas distintas no eixo do tempo, já que a coisa tem um perfil um pouquinho diferente. Então, o Egito está evocado lá. Olha que coisa interessante o resumo, né? Para mostrar para a gente essa ideia de que Deus manifesta o seu juízo de maneira a ainda dar espaço para que os homens percebam a necessidade de mudar o seu rumo. Então tem essa teologia do um terço, né? Um terço da terra, das árvores, do mar, das criaturas, dos rios, das fontes, do sol, da luz e das estrelas, um terço do dia e da noite, né, que aparecem lá, esses 5 meses de tormento sobre quem não tem o selo do Deus vivo, né, mostrando claramente a ideia do julgamento que cai sobre aqueles que, diferentemente da igreja perseguida anteriormente, esse exército de 200 milhões que matará um terço dos habitantes. E aí, o final, quando chega a sétima trombeta, aparece a ideia da ira final, porque essa ira, nesse momento, ela é uma ira, digamos assim, limitada, né? Ela é uma ira que ainda não atingiu a sua plenitude. E quando a ira final chega, a vitória do reino de Deus, que vai aparecer aqui sintonizado com a questão da arca que aparece aí no cenário. Aí a gente chega, né, agora no capítulo 10, né, na sequência do texto. E no capítulo 10 é interessante demais os elementos que aparecem nessa sequência que temos aí. Aparece esse anjo poderoso com uma nuvem, né?
a glória de Cristo é revelada nitidamente, um arco-íris, né? O anjo está com um pé na terra e outro no mar, o mar e a terra, né? Que envolve essa totalidade, né? Esse negócio é muito forte no Apocalipse, você vai ter a besta do mar e a besta da terra, um rugido de leão e o livrinho que vai aparecer no capítulo 10. O que a gente encontra lá? Eu vi um outro anjo poderoso que descia dos céus. Estava envolto numa nuvem. Eu vi um arco-íris acima da sua cabeça, né? Nuvem e arco-íris são símbolos positivos, né? Que envolve esse elemento glorioso que vem da face de Deus, que vem da parte de Deus. A face era como o sol, pernas como colunas de fogo. E ele tinha um livrinho aberto em sua mão. E ele coloca, então, o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra e dá um alto brado como um rugido de um leão. Quando ele bradou, 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi a voz que disse, Cele, que disseram os 7 trovões e não escreva. Então, você imagina a grandiosidade dessa visão que aparece aí. Então, esse anjo que ele tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. Essas imagens são muito importantes porque elas revelam, né, a ideia de que existe, por trás do cenário do sofrimento e da perseguição que existe da parte de Roma, que o poder glorioso de Deus está por trás do cenário e tem poder e apenas aguarda o tempo de definir o seu juízo e a vitória do seu reino. E ele jura por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nele há, dizendo, não haverá mais demora. Ou seja, o juízo de Deus é decretado. Existe na caminhada do Apocalipse a ideia de que Deus vai abrindo, né, o caminho da demonstração da sua ira sobre a maldade e a ruptura humana com ele. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas, vai chegar à definição completa. Depois falou comigo, mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto, que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Essa ideia do livro é a ideia de revelação, né? Algo que, na verdade, é um livro aqui, não tem livro como nós temos hoje, né? É um rolo, né? Um livro em forma de rolo, que é um pergaminho. E isso quer dizer, tem um conteúdo que vai ser revelado da parte de Deus e que está relacionado com aquilo que Deus vai fazer na direção da história, né? Como você vai ver, por exemplo, coisas desse tipo também presentes no Antigo Testamento. Assim eu me aproximei do anjo e pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue, coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como o mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi, e me pareceu doce como o mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa revelação daquilo que vai acontecer tem essa dualidade, né, da amargura e da doçura, e é necessário que ele continue a desvendar o mistério da história que vai envolver aquilo que tinha relação com o domínio romano, com os povos, as nações, línguas e reis, com aquilo que, como é que isso se encaixa com a ideia do reino divino futuro. E aí, o que a gente vê? A mensagem fundamental é não haverá demora, né? Isso quer dizer que o texto bíblico sempre traz para a gente o que a gente pode dizer que é a apresentação do relógio divino. Então é muito forte no Novo Testamento, Jesus diz o tempo todo que ele volta em breve, né? Isso tem a ver com o tempo divino. Então parece que a coisa vai caminhar na direção de uma perpetuidade de Roma, mas não é assim, não haverá demora, é necessário receber essa revelação divina que tem 2 elementos. Ela tem promessas, coisas positivas e gloriosas para o futuro, ela é doce como mel, mas ela envolve, né, uma revelação que traz uma série de situações negativas que é amarga no ventre. E
essa profecia, diferente de uma coisa particular, peculiar, que envolve somente o povo cristão, ou que envolve somente, como se imaginava antes, os judeus, não, ela é universal. Ela vai falar sobre os reis, povos e nações, essa característica do Apocalipse que envolve todo o cenário do domínio global e geral da ação de Deus. E aí a gente chega no capítulo 11, né? E no capítulo 11, a gente vai encontrar isso que nós vemos, né, na sequência do 10 para o 11, João vê a terra, entre a sexta e a sétima trombeta, há um parênteses aí que chama atenção. Vimos aí o anjo forte, o livrinho, um caniço semelhante a uma vara, as duas testemunhas e um terremoto que aparece lá. O anjo anuncia que não haverá mais demora, e ele recebe ordem de profetizar novamente. Ele come o livrinho e é anunciado 1260 dias nesse cenário. É importante que a gente vai ver, né, quando ele vai, agora no capítulo 11, ele vai fazer referências àquilo que esse caniço e uma vara vão ser dadas para ele medir o templo. Aí você tem um pouquinho da maquete do templo da época do Novo Testamento de Jesus, que é o templo de Herodes, né? Que é um templo enorme, com uma área de 144 mil metros quadrados na sua base. Essa parte principal aí tinha 45 metros de altura, e esse tema, né, do templo do santuário vai aparecer aí, vai aparecer no final, né, com a ideia de que não desce só o templo, mas a Nova Jerusalém, a cidade, né? Isso tem um significado dentro, né? E você pode até olhar aqui uma pequena demonstração, né, do que aconteceu, né, com esse. Desculpa aqui, que deu aqui. Hoje o lugar do templo está assim, né? Só para a gente ver a realidade que no lugar onde estava, né, o templo com aquela grandiosidade, hoje essa área de domínio islâmico, onde está o Domo da Rocha, onde está a Mesquita de Al-Aqsa, e é o lugar que, a partir de 638, os muçulmanos ocupam e determinam, né, no século VII, como lugar sagrado para eles. Né? Aquela parte de baixo é o resto que os judeus consideram até hoje importante, que é o Muro das Lamentações, que fica na área ocidental da antiga área do templo, para a gente ver o que está em vista aqui, né, naquilo que aparece no Apocalipse. Esse templo certamente tem a ver, a gente vai ver o texto aqui, né, algo que diz respeito principalmente a um símbolo que envolve a realidade do povo de Deus. Aparecem aí, nesse momento, duas testemunhas. O que vai acontecer? Muito interessante. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir. É algo parecido com o que você encontra em Ezequiel. Ezequiel tem uma profecia muito interessante que diz, que mostra que a glória de Deus se afasta quando o povo vai cair na mão da Babilônia, se afasta do templo de Jerusalém e da terra. E diz que na redenção a glória volta para a terra, para Jerusalém e para o templo. E quando ele entra lá, ele mede também o templo, e isso aponta para uma ideia de uma restauração espiritual do povo de Deus no futuro. De maneira parecida aqui, ele tem um caniço que é parecido com uma vara e vai e meça o templo de Deus e o altar e conta os adoradores que lá estiverem. É interessante isso porque o que você tem, né? A ideia é de localizar o lugar sagrado com os adoradores que lá estão. E como você viu, né, se você até olhar para essa área, deixa eu até voltar aqui um pouquinho para a gente olhar o lugar do campo, tá vendo? Essa área que vocês estão vendo aí é a área propriamente onde podiam entrar somente aqueles que fossem judeus. Essa parte de fora maior é o pátio dos gentios. A partir daqui, entravam somente, né, nessa área, somente
aí estava o pátio das mulheres, né, que era chamado Ezrat Nashim, e as mulheres e homens judeus podiam entrar, e depois daquela porta lá, essa famosa porta de Nicanor aqui, que atravessava aqui, entravam somente homens judeus, e aqui dentro ficava o coral levítico, e lá dentro, aí você tinha as duas áreas do lugar santo e o lugar santíssimo, e ali então entravam os sacerdotes, como vocês sabem, no Santo dos Santos só o sumo sacerdote. Então a ideia do templo é uma ideia de mostrar o sagrado na dimensão do espaço. Aqui é interessante que ele manda medir e tira o pátio exterior, né? Não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, elas profetizarão durante 1260 dias vestidas de pano de saco. E aqui é um negócio difícil da gente lidar e entender. O pessoal de perfil mais pré-milenista e dispensacionalista entende, né? Se você fizer a conta comigo aqui, você vai descobrir que 42 meses são 3 anos e meio. Por quê? Porque 3 anos e meio é metade de 7. Então, eles dizem que isso está relacionado com um período que equivale a metade da tribulação. Por isso que o pessoal faz o seguinte: entende que a abertura dos selos, o sofrimento da igreja, do povo de Deus, atinge metade da tribulação, e a outra metade a igreja vai embora e atinge-se o julgamento de Deus que cai sobre todos, né, que estão excluídos. Então ele vai trabalhar simbolicamente aqui o seguinte, que o povo de Deus são aqueles que estão nessa parte sagrada onde os impuros não entravam, e os outros então vão sofrer esses 1260 dias, e duas testemunhas surgem vestidas de pano de saco. Essas duas testemunhas, quem tenta fazer uma leitura literal que não é aconselhada, acham que é o retorno de Moisés e Elias, né, que vão aparecer porque Moisés morreu de maneira estranha e o Elias não morreu, ele foi levado, então ele volta, mas é muito difícil pensar numa coisa tão... É provável que seja uma referência à ideia daquilo que envolve a lei, os profetas, as testemunhas, no sentido da palavra divina. Essas também são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra, né? Uma linguagem que vem lá do livro de Zacarias, né? Quando aparecem essas duas oliveiras falando daquilo que tem a ver com o governo e com o sacerdócio, né? E os candelabros também são relativos a isso. De qualquer maneira, a ideia é a separação nesse julgamento de Deus, que aquilo que está ligado à realidade do sagrado é preservado por Deus. Esse pisar a cidade santa, aí nós temos os dois caminhos. Alguns entendem isso como totalmente metafórico para falar do povo de Deus em oposição à realidade romana ou do mal. Outros vão fazer uma relação com Cidade Santa, tem a ver com Jerusalém, com o momento específico de tribulação acentuada que vai acontecer. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos, e assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Referência às duas testemunhas que aparecem aí e que são também as duas oliveiras e os dois candelabros. Estes homens, esse é o problema do pessoal que acha que são pessoas literalmente, ou isso é simbólico, porque são homens, são candelabros, são oliveiras e são testemunhas. Eles têm poder para fechar o céu, daí a lembrança de Elias, né? E de qualquer maneira é uma referência ao testemunho da profecia, de modo que não chova durante o tempo em que estiver profetizando, e tem poder para transformar a água em sangue, ferir a terra com toda sorte de pragas. De quem a gente fala? Moisés, né? Uma possível referência àquilo que tem a ver com a lei e os profetas e o testemunho da palavra de Deus, que envolve a expectativa do juízo que virá. Então, eles aparecem aí, e quando eles tiverem terminado o seu testemunho, né, quando, digamos assim, o tempo dessa a palavra divina, simbolicamente
descrita nessa duração dos ditos 42 meses e 1.260 dias, uma linguagem que evoca o que nós encontramos lá em Daniel, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los, quer dizer, uma aparente vitória das forças do mal contra o testemunho de Deus. Seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Interessante isso, né? Que o palco da vitória do reino de Deus é Jerusalém, mas o palco da grande rejeição também é Jerusalém. Então você tem essa polaridade aqui, né? Esse lugar também é chamado Sodoma e Egito, né? O que associa todo esse poder perverso de Roma com aquilo que envolveu a morte do Senhor, que faz sentido para essas pessoas que conheceram o Evangelho e ficaram sabendo o que aconteceu com Jesus na sua condenação feita pelos romanos, já que a crucificação é uma prática romana de julgamento, e durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. A linguagem do texto é forte, por isso que muita gente imagina que isso talvez de fato se trate de 2 pessoas de testemunho especial no final dos tempos, por causa de como a linguagem é descrita. Outros imaginam que é toda uma descrição simbólica para falar do testemunho de Deus, que envolve a lei e os profetas, e como é que isso vai ser encaminhado no eixo da história. Uma referência à crucificação, né, que é tão destacada, que aparece aí, e na sequência a gente vai ver que depois de 3 dias e meio, né, dentro do tempo, que esse negócio dos 3,5 com metade de 7 é muito forte, né? Entra neles um sopro de vida da parte de Deus, eles ficam em pé e um grande terror toma conta daqueles que os viram. Então eles ouvem uma forte voz dos céus que dizem: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, o que evoca a história de Elias enquanto os inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. Olha lá, 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Lembra que na história de Elias aparece o número 7.000 também. Os sobreviventes ficam aterrorizados, dão glória ao Deus do céu. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve, mostrando aí essa ampliação do juízo divino. E aí chegamos então no 7º anjo, que toca a sua trombeta com fortes vozes nos céus, que aí você entende o cenário, né? Todo esse processo até agora mostra a amplitude da ira de Deus que se derrama sobre a terra até o momento dessa vitória divina. Porque o que está em vista aqui é o reino. Quem tem o reino é Roma, que destrói a igreja e oprime o povo de Deus. Agora, no desfecho, na 7ª trombeta, as vozes dos céus dizem: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Isso é muito forte, extremamente significativo, e é uma frase politicamente perigosíssima e assustadora. Você imagina, no tempo dos Césares, um livro como esse sendo circulando, dizendo que o reino do mundo é do um tal judeu que foi condenado em Jerusalém e que é dele, do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Como assim? Quem reina para sempre? É Roma, porque Roma é a cidade eterna, cujo fogo não se apaga, e o imperador romano é divino. Os 24 anciãos que estavam assentados nos seus tronos, que a gente vê lá do capítulo 4, do capítulo 5, né, que lembra quem? Né? Aqueles que evocam os santos da antiga aliança e da nova aliança, diante de Deus, prostram sobre o rosto e adoram a Deus. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Então é a decretação através do juízo divino que se desdobra do fim desse império humano do mal,
que não terá como persistir diante daquilo que se tornará a vitória do reino de Deus. E essa frase, então, é a grande frase que se destaca como, digamos, a frase mais emblemática, né, de tudo que a gente vê nessa parte. Diante disso, as nações se iraram e chegou a tua ira. Tem um quê de Salmo 2 aqui. Né? Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas e os teus santos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Claramente, a expectativa do juízo divino sobre aqueles que têm lutado contra Deus e o seu povo. E aí é interessante. Olha que coisa especial. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus. Você tem essa coisa do templo, né? E o templo é o espaço sagrado dividido num degradê. E como é que era a lógica do tabernáculo, do templo? Você tem a área, né, fora do acampamento, a área do acampamento, a área externa, o pátio, né, externo do tabernáculo, e no templo era o pátio dos gentios. Depois você tinha a área interna propriamente, né, no tabernáculo, a tenda da congregação, o Hel Moed, e no templo você tinha, então, aquela segunda área lá onde estava o coral levita, onde os homens judeus podiam entrar, e depois o edifício com o lugar santo e o lugar santíssimo. E aí, do santuário de Deus nos céus, o que é visto? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela é desaparecida desde a conquista babilônica. E a arca é o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. Uma arca de madeira de acácia, que é coberta de ouro e tem 1,10 m por 70 centímetros. Ela é o grande e principal objeto dentro do Santo dos Santos. E ela é vista. E aí, nesse momento houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo, mais uma vez evocando Deus como aparece no Êxodo, tanto na aliança com Israel no Sinai, como no seu juízo, que destrói o Egito, que é a antiga Roma. E a Arca da Aliança aparece aqui. E esse destaque para a Arca tem a ver com o momento de desfecho desse trecho todo, que vai aqui fechar com a última trombeta, e essa é a cena final. A gente observa e vê de tão importante. Primeiro, a razão da revelação que nós temos no Apocalipse envolve o aviso divino. Deus executa o seu juízo, mas nunca sem advertência, ele sempre avisa. Trombeta tem a ver com o aviso de que Deus vai trazer. Isso é uma linguagem que vem desde o Antigo Testamento. Joel, por exemplo, né, quando fala de tocar a trombeta em Sião, tem a ver com isso. Na verdade, envolve essa chamada ao arrependimento que aparece aí. O juízo divino, ele se manifesta, mas ele é parcial. Deus não derrama de maneira completa a sua reprovação da conduta humana. É por isso que nós temos esse elemento do terço da terra, terço das árvores, terço da relva, ele vem sendo aberto aos poucos. O juízo não é final ainda no Apocalipse. A graça ainda permite arrependimento. Ela mostra juízo junto com a manifestação de misericórdia e possibilidade de mudança de cenário. Outro elemento chama a atenção aí é de que as pessoas são chamadas a não fechar o coração. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. É muito parecido com o que você vê com o faraó. O faraó, vendo as coisas que acontecem, ele endurece o coração e não deixa o povo ir. Essa atitude impenitente de rebelião é muito nítida. E tudo que acontece, apesar disso, eles não param de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata e bronze, pedra, madeiras, ídolos que não podem fazer nada, também não se arrependeram dos assassinatos, feitiçaria e imoralidade dos seus povos. Então, a mensagem tem esse chamado para não
permitir que o coração da pessoa se feche diante de Deus. Uma ideia um pouco assustadora, porque essas figuras que vocês têm são figuras que são ligadas a demônios. Tanto é que a estrela tem a chave do poço do abismo, né? Esse ser estranho que tem aí essa cara com um corpo de escorpião, esse gafanhoto escorpiônico com cabelo de mulher, com toda... Ele evoca, né? Lembra lá dos seres viventes, né? Que aparece lá, que tem tem a águia, o homem, né? O leão e o boi, né? Que evoca a criação como um todo aqui, como se fosse um antítipo daquilo lá, né? Uma oposição juntado numa criatura que representa a ação perversa, mostrando que, nesse contexto de conflito e de batalha espiritual, a ação demoníaca é maior. Por isso, o quinto anjo toca a trombeta e essa estrela cai do céu sobre a terra. Jesus usa a expressão em Lucas 10:18, eu via Satanás cair do céu. Então, estrela caindo do céu, às vezes, pode ter esse sentido. Ela tem a chave do poço do abismo. Quando abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha, associando isso a esse poder demoníaco. Aquilo que envolve a realidade da vitória apocalíptica da parte de Deus tem a ver com esse grande abalo cósmico, né? Essa ideia de que, lembrem Pedro, né, que se fala que os elementos ardendo em chama, né, se desfarão. As 4 primeiras trombetas atingem o universo físico, o preparo para a redenção da criação. Por isso a gente vê esses elementos que têm a ver com esse processo de redenção, porque Cristo Jesus é o Senhor, mas é o Senhor também no sentido cósmico, né, de redenção daquilo que envolveu o mal presente na criação. Então isso é poderoso, é forte demais. Eu fico imaginando aquele pessoal no primeiro século vendo isso, ouvindo essa mensagem, é um negócio impressionante. Nesse ambiente de sofrimento e de dor, é muito difícil de lidar, mas o texto vai dizer, o que acontece contra o povo de Deus só acontece até o ponto em que Deus permite. Esse povo de Deus recebe proteção. Por isso que quando vem esse juízo, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva, na terra, nem à planta, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Você lembra que a besta também vai marcar os seus na testa e na mão, que estão associados, né? Essa marca na testa e na mão é um método antigo de marcar um escravo, né? Que pertencia a você. Então, quer dizer, ou você pertence à besta, ou você pertence a Cristo. Ou você está ligado a Roma, ou está ligado à salvação de Deus. Então, o que acontece? Aquele que tem o selo de Deus na testa, o poder, ainda que seja de oposição ao reino de Deus, ele é limitado, ele não pode atingir essas pessoas da maneira que o mal deseja. E a promessa é que o domínio de Deus será total. O que você tem no antigo Império Romano? Esse encontro de terra e mar. Por quê? Porque o mar Mediterrâneo virou o que é chamado de Mare Nostrum, né? É a nossa banheira particular, dizia Roma. Isso tudo aqui é lugar de domínio romano, quer seja em terra, quer seja em mar. Quando o anjo põe os pés sobre os dois, né? Ele anuncia o domínio total de Deus e do Senhor Jesus para mostrar que esse predomínio do reino, ele é completo, é total e é definitivo e mais cedo ou mais tarde chegará. Interessante, essa palavra divina, o livrinho, né? Ela tem um papel importante, né? Lembra aquele amargo no estômago, mas é doce a boca? Por quê? No momento em que você é escravo, que você está sofrendo, que você passa por perseguição, o que pode ser mel? O que pode ajudar? É exatamente aquilo que envolve a revelação divina, que é fonte de consolação, de força, de sustentação, de alegria, de prazer. E a gente vê isso, né? Eu tenho visto de perto pessoas no mundo sofrendo perseguição e aí realmente impressiona como essas pessoas podem ter
a força e alegria num momento tão difícil que é paralelo ao que a gente vai ver na Roma Antiga. E, ao mesmo tempo, um sofrimento amargo, como a gente vê hoje, né, no nosso mundo do lado de cá, isso é muito mais limitado. Mas em alguns ambientes do Oriente Médio, em diversos lugares da Ásia, da África, nós ainda temos um sofrimento explícito dos cristãos que, por incrível que pareça, faz parte dos planos de Deus, como fez na época. Não é um sinal de abandono ou de desamor e que Deus se esqueceu, porque a pergunta é por que, que a gente está sofrendo assim debaixo do Império Romano se Deus nos fez promessas maravilhosas? Isso tem a ver com a soberania e a sabedoria de Deus. Deus sabe o que está fazendo e esse sofrimento não é obra do acaso, não é uma coisa que não faz sentido. Esse pessoal sofria naquele tempo, mas isso estava debaixo da diretriz maior da parte de Deus, né? E a grande promessa e a expectativa. Esse povo, eles jamais poderão ser vencidos. Essa é a palavra, né? Para quem via, né, a ideia de Roma, né? Roma se achava eterna, se achava invencível, se achava poderosa. E, na verdade, cadê Roma? Cadê a Pérsia Antiga? Cadê tudo, né? Se foi. Não tem nada que sobrou. Só tem no museu e nas ruínas, né? E, de fato, quando a gente olha e visita, é um negócio impressionante. Eu estava vendo esses dias uma coisa de louco. O cimento que os romanos fizeram só conseguiu ser razoavelmente entendido e estudado agora, ano retrasado, né? O que eles fizeram era uma estrutura que permitia que os seus edifícios antigos tivessem mais resistência a terremotos do que o que a gente conhecia até hoje. É impressionante o que os caras fizeram. E eles, de fato, se achavam o máximo, né? Roma era um negócio assim. Quando você visita a Inglaterra, né, e que você vai viajando para a Escócia, você tem um lugar que você encontra lá o famoso aqueduto do Adriano, né, que foi o imperador do auge do Império. O aqueduto atravessa a Grã-Bretanha, assim, né, de uma parte a outra, né? O cara construiu lá no limite máximo, onde o Império Romano chegou ali, antes de chegar nos Highlands dos escoceses, né? Coisa de doido que os caras fizeram. E o texto diz, não é esse pessoal que tem o poder, o povo de Deus é indestrutível, eles nunca serão vencidos. E a grande celebração subversiva, poderosa, de confrontação do reino. O reino do mundo, né, se tornou do Senhor, do seu Cristo, que a gente vai cantar isso aí na próxima Páscoa agora, né? Juntos, e ele reinará para todos sempre, o reino do Senhor será vencedor. Falar isso, né, naquele tempo, é uma loucura. Você imagina um bando de escravos aí, suados e mal cheirosos, dizendo um negócio desse diante do guarda romano, que é mandado pelo imperador da Roma, que domina tudo. Quem que vai, né, achar que esse indivíduo não está totalmente fora de si? E aí é que vem o desfecho, né? A gente tem o fim de tudo, da última trombeta, com a revelação da arca. A arca é o símbolo máximo da presença de Deus. A teologia do Êxodo trabalha com essa celebração e os desdobramentos da presença de Deus no meio do seu povo. E o símbolo mais significativo de que Deus está lá, inclusive lembrem-se de que quando o tabernáculo é construído, chega em Êxodo 40, a glória de Deus desce sobre os santos dos santos, onde está a arca. Aí a arca com a tampa, né, que é a tampa do propiciatório, com os dois querubins, né, que evocam aquele momento de separação entre Deus e o homem por causa do Éden, a arca é isso. E aí, quando ela vem do santuário de Deus, né, e ela aparece no meio do seu povo, a arca está de volta, mostrando que na redenção final nós temos essa comunhão plena, esse desfrutar da presença máxima divina, aquele Deus que é o nosso Pai Celestial, que aparece de maneira extraordinária, fazendo o desfecho aqui no Apocalipse 11 de tudo aquilo que nós vimos do começo até